Olá, sejam muito bem-vindos ao HFC Cast. Muito feliz em ter você acompanhando mais um episódio. Lembrando que todos os nossos outros episódios estão disponíveis tanto no Spotify como também no nosso canal do YouTube, no HFC Saúde. É só entrar lá, se inscreve que toda semana tem um episódio novo. E olha, hoje a nossa casa aqui tá cheia, que coisa boa. A gente vai falar de projetos de espiritualidade que acontecem, né, dentro do HFC Saúde. Estou muito feliz hoje aqui com todos os meus convidados aqui para o HFC Cast. O Florentino, que está aqui ao meu lado, ele que é do projeto Música, Acolhimento e Espiritualidade. A Tânia, que é do Projeto Pastoral da Saúde, e também a Débora, da Capelania Evangélica Hospitalar. Que coisa boa ter vocês aqui. Muito obrigada, viu, pela presença de todos vocês. Vamos falar, então, quem é que vai começar falando do seu projeto? Vamos começar com o homem da mesa hoje? Então, vamos lá. Florentino, Projeto Música, Acolhimento e Espiritualidade. Como que surgiu essa ideia, né, de levar a música, né, focada aí na espiritualidade para os hospitais? Ok. Esse projeto, ele já existe a nível Brasil, né? Ele está constituído quase todos os estados do Brasil. Aqui em Piracicaba, ele não existia ainda e surgiu de uma ideia de pós-pandemia. A gente levar um pouco de humanização para aquelas pessoas que estão em momento de fragilidade, de cura. E foi em 2022, onde eu montei uma proposta. E minha esposa já trabalha há muitos anos na área da saúde. E nós temos, assim, dentro da nossa família, uma familiaridade com música, né? Ela é musicista, eu também, meus sobrinhos, meus filhos. E aí unimos essa vontade junto com esse projeto que já estava a nível Brasil, na Congregação Cristã do Brasil. E aí demos força para isso acontecer e o HFC foi o primeiro a abrir as portas dentro desse projeto. Aqui em Piracicaba hoje são 5 instituições já. Nós temos em média aí de 100, 110 atendimentos no ano. E esse projeto vem crescendo cada dia mais. Nós temos no nosso grupo 71 voluntários que fazem esse trabalho de forma muito organizada, com estudo. E isso está acontecendo e dando muito fruto. E como é que é? Vocês vão para o hospital? Tem um lugar específico onde vocês fazem essas músicas? Vocês passam pelos leitos, né? Pelos quartos? Como é que funciona? Sim, nós temos uma administração que cuida dessa ponte e como vai funcionar dentro dos hospitais. Então, existe um preparo anterior para que tudo isso se construa e isso saia basicamente de uma ideia, né? Então, nós temos ali 480 partituras. Essas partituras são hinos sacros que nós tocamos dentro da nossa igreja. E qual é a proposta, né? A proposta disso tudo é levar uma mensagem de amor, de afeto, de acalento, para que as pessoas que estão ali no hospital, elas se sintam animadas, com força de caminhar. E nós temos um grupo que trabalha nesse dia, são 10 voluntários, são formados por 10 voluntários, são 4 instrumentos de cordas, sendo um instrumento erudito, violino, viola, violoncelo, e nós temos aí uma proposta também de canto. Então nós levamos, que é o nosso carro-chefe, é a mensagem de amor. Elas levam essa mensagem falando com palavras de amor, isso cantado. E nós também temos aí 2 companheiros para formar esse grupo de 10, que um cuida da parte de organizar aí a parte musical, que nós chamamos de encarregado da orquestra, e o outro da parte espiritual, quando assim o paciente se sente no desejo de receber uma oração, esse servo, ele vai lá e faz a oração também. Mas isso é coordenado aí com as coordenadoras dos hospitais. Hoje é a Aline, hoje é a Letícia aqui no HFC, que elas nos orientam quais são os ambientes que estão liberados para que a gente possa executar o trabalho. Esses hinos que nós levamos antecipados, eles são ensaiados, né? Todo mês nós temos um ensaio musical com todos juntos para cuidar da parte de sincronização e também as reuniões anuais, onde
como que é o comportamento, então a gente cuida dos mínimos detalhes, desde a vestimenta, desde o comportamento, porque diferente é nós tocarmos um instrumento num ambiente maior, num ambiente de orquestra, todo mundo junto, e no hospital a gente tem um cuidado de tocar um pouco baixo, num volume onde não vai incomodar aqueles pacientes que acabaram, por exemplo, de sair de uma cirurgia, estão em efeito de medicamento, o ambiente é outro e a gente muda a técnica de tocar também. E tudo isso se constrói formando aí um grupo especializado para tocar nesses ambientes, e aí a mensagem, a proposta tem surgido muito efeito. Recentemente nós levamos aí um feedback para todos os hospitais aqui de Piracicaba, foram unânime, né, em dizer, inclusive a HFC também, que esse projeto ele atende os quesitos dos hospitais da parte humanitária, de humanização, tem surgido muito feedback positivo, tanto dos pacientes quanto dos funcionários que trabalham também nos hospitais, porque é um momento de pausa, é um momento que eles se sintam também abraçados, porque a música faz isso, ela mexe com o efeito não só neural físico, mas ela também leva uma mensagem de amor, de fé. Muitos, não só pacientes, mas muitos funcionários deixaram um problema em casa ou estão com um problema e a música ela faz um momento de pausa onde você reflete e onde você traz para dentro de si alguns pensamentos e reflexões, né? Exato. Leva a esperança também. É muito legal a gente saber disso, porque não é só é um grupo de voluntários que se juntou e está indo no hospital. Tem toda, né, essa coordenação, é tudo esquematizado, né, para realmente conseguir atingir não só os pacientes, mas como também os colaboradores que estão ali naquele ambiente hospitalar trabalhando, né? E quando a gente fala aí, Tânia, da pastoral da saúde, né? O que é? Qual é a atuação da pastoral dentro do hospital? Então, a pastoral da saúde, né? Ela existe em todos os hospitais de Piracicaba. Santa Casa, Unimed, o regional agora também já abriu as portas, e os fornecedores de cana, a pastoral aqui ela já funciona há uns 20 anos, mais ou menos. É tempo, então. Mais ou menos, né? Quase próximo disso. De uns 13 anos para cá, que a gente está com essa nova coordenação, né? E as nossas visitas funcionam uma vez por semana. Nós somos em 10 voluntários também. Antes da pandemia, nós éramos em 30, mais ou menos uns 28, 30. Uhum. Só que com a pandemia, o hospital não permitiu mais, porque teve mesmo, né, que reduzir. Sim. Então, a gente voltou em 10. E toda segunda-feira a gente se reúne por volta das 2 horas, fazemos nossa oração na capela, né, pedindo que o Espírito Santo vá à nossa frente, porque a gente acredita nisso, né, que não somos nós. Jesus vai à frente, o Espírito Santo vai iluminando e tudo vai acontecendo. E a gente, além dos pacientes, claro que o nosso foco principal são os pacientes, mas os acompanhantes. Porque, assim, a gente sente isso também. Por exemplo, quando a gente vai na pediatria, você vai com uma mãezinha que está ali com o seu bebê, às vezes às vezes teve um bebê que morou no hospital por muito tempo. Então, essa mãe, ela está fragilizada. O bebê precisa da nossa atenção? Claro. Mas essa mãe precisa, ela está mais fragilizada, ela está mais, assim, suscetível a tudo, né? Então, e a gente leva a palavra de Deus, né? Porque é o que a gente acredita. A gente acredita que Deus pode todas as coisas. E Deus é em primeiro lugar na nossa vida em tudo. Seja na doença, seja no trabalho, seja na vida pessoal, financeira, é Deus, né? Então, a gente acredita que a pessoa, quando ela está passando pela provação da doença, às vezes mais séria, às vezes não séria, mas se a gente consegue se alicerçar na palavra de Jesus, né, na palavra de Deus, a gente já está meio caminho andado. Isso não é só para a gente que é cristão, né, que acredita nisso. A ciência já prova isso, que a pessoa, quando ela tem fé, quando ela se entrega a um bem maior, a uma coisa maior, é meio caminho andado na recuperação, né? Então, a gente acredita nisso. O olhar sensível para o familiar é extremamente importante. Muito, né? importante. Porque assim também, a gente, depois das visitas, a gente faz 1h15, 1h20 de visita, depois a gente retorna para a capela e a gente reza o terço da misericórdia. E a gente convida os pacientes
nos quartos, né? Quando eles dão abertura, a gente convida para quem quiser rezar com a gente, quem quiser vir para ouvir uma palavra ali com a gente. E uma vez por semana, antes da pandemia, eram todas as segundas-feiras. A gente tinha missa. Convidava os pacientes também para missa. Agora, devido à pandemia, foi liberado uma vez por semana, uma vez por mês. Toda a última segunda-feira do mês. Aí eles vêm, quem quiser comungar, comunga. E fora a missa de uma vez por mês, as outras segundas-feiras tem o Terço da Misericórdia. Muitos dos acompanhantes vêm, descem, levam seus familiares, os que são liberados pelo hospital, né, pelo pessoal da enfermagem, descem, chegam a ir pessoas de cadeira de roda, com sorinho, às vezes andando, leva o carrinho do soro junto. Deve ser emocionante, é muito né? bom, participa com a gente, Que é gostoso. muito bom, muito bom. E a Débora, né, Débora, da Capelania Evangélica Hospitalar. Também já tem um bom tempo, né, no hospital? Aqui no HFC nós estamos desde 2008. Nos outros hospitais da cidade a gente já está há mais tempo. Aí a gente veio para cá e o intuito nosso, assim como a pastoral, nós fazemos as visitas de leito a leito. Então a gente entra nos quartos e a gente conversa com o paciente. E a maioria deles ficam ali o dia todo, praticamente sem ter o que fazer. Sim. Perderam a liberdade, perderam a privacidade, se sente estranho naquele ambiente, muitas vezes com muitas preocupações, além da própria doença. Porque às vezes você depara com uma mãe que está adoecida, mas ela está muito mais preocupada com os filhos que estão em casa do que com a própria situação de saúde dela. É verdade. E como a gente pode trazer esperança para uma pessoa dessa? Então, a nossa metodologia ela é toda baseada na Bíblia. Porque a Bíblia é o livro em que todas as religiões cristãs se baseiam nela, porque é a nossa regra de fé e de conduta. Então, a gente procura textos, né, e para isso existe o estudo, para que a gente possa ter alguns textos que tragam esperança para cada situação. Porque quando a gente abre a porta do quarto, você não sabe o que você vai encontrar. Então, a gente tem que estar preparado espiritualmente. Para isso, a gente tem um preparo nosso, particular com Deus, para a gente estar apto a trazer essa esperança que nós temos em nós mesmos, né? E o mais interessante é que, se não são todos, a maioria dos voluntários já passaram por alguma situação grave de saúde e foram acolhidos. E hoje sentem o desejo de acolher também. Então, a nossa metodologia é essa, a gente entra no quarto, conversa com a pessoa para ver se ela tem condições de nos receber. Porque se a pessoa estiver com dor, se ela estiver sonolenta, se ela estiver dormindo, se ela estiver comendo... Tem esse respeito, né? A gente fala, olha, depois a gente volta. Para que não seja invasivo. Ela já está no lugar sem privacidade. E aí você vai lá para incomodá-la, não teria efeito nenhum. Em seguida, depois que você fez essa abordagem, notou que o ambiente é favorável para você ficar ali, a gente começa a conversar para tentar estabelecer uma certa intimidade com o paciente. E ali começam a surgir as situações que realmente o preocupam. Então, é o que eu falei, a doença, a família, alguém que está adoecido também. Existe uma série de fatores que estão ali afligindo a pessoa que está ali acamada. Aí a gente vai buscar textos bíblicos para confortá-la e, em seguida, a gente apresenta a oração. E a oração a gente apresenta como uma forma de expressar a Deus aquilo que a gente quer agradecer, porque, enfim, é uma coisa que a gente procura trazer como esperança para ele. Vamos ver o que tem de positivo nessa situação que você está vivendo hoje. Então, olha, você está num hospital, você está acolhido, você tem tratamento, e isso incentiva ele a aderir ao tratamento, porque a fé, ela é importante, mas o tratamento não pode ser deixado de lado. Deus permitiu que os homens estudassem e tivessem os tratamentos, então a gente incentiva a adesão ao tratamento. Nossa, muito importante isso que você disse, porque acho que às vezes até no desespero ou no cansaço, né, de já ter tentado vários procedimentos, às vezes vem essa desesperança. Sim. Então, incentivar isso é extremamente importante, que a gente tem que dar essa prioridade, né? A gente sabe, né, Deus está aqui para nos acolher, nos ajudar, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Exatamente. E daí, nessa questão da oração, a gente conversa com a pessoa para ver quais são os problemas que ela tá afligindo. E aí a gente vai colocar na oração. E essa oração é uma conversa com Deus.
E aí a gente explica para ela, olha, agora a gente vai conversar com Deus, nós vamos colocar para Ele tudo aquilo que você está sentindo. E se ela quiser falar também, a gente dá essa liberdade para ela. Então é o momento em que ela se conecta com Deus, porque ela sente um amigo que está perto dela e que está perto da família e que está perto do esposo e que está perto daquele outro parente que está longe, que está perto da sua mãezinha que é idosa. Então a gente consegue entender a dimensão desse Deus. E isso traz alívio. E isso é científico, como você falou. Existe há pouco tempo atrás eu ouvi uma neurocientista explicando, se eu não me engano o nome dela é doutora Rosana Alves, e ela diz que quando você ora, existe uma parte do nosso cérebro, que se eu não me engano é sistema límbico, que ele libera algumas substâncias e que traz um conforto e um bem-estar. Porque quando você ora numa situação de eu sou um ser humano mortal, existe um Deus a quem eu adoro, e eu projeto ele como uma pessoa superior, parece que causa uma certa distância. Um distanciamento. Mas quando eu coloco para ele as minhas necessidades, os meus agradecimentos, como ele sendo meu amigo, aquele que está do meu lado, aí eu sinto a presença de Deus na minha vida. Aí quando a gente sai do quarto, aquela esperança que você trouxe permanece, porque daí ela vai refletir em tudo aquilo que você conversou com ela, porque daí a gente tem algumas técnicas para ajudá-la a lembrar daquilo que foi conversado, para trazer esperança para ela durante o tratamento. Então, o mais legal de tudo isso é que você, às vezes, entra no quarto, a pessoa está abatida, tristonha, entristecida, e quando você sai do quarto, ela já está sorrindo, então ela já está agradecida. Agradece muito, muito. E cria essa conexão, né, com Deus, de tão longe, né, de trazer isso para próximo, né? A pastoral, a gente tem o hábito de quando sai do quarto, a gente agradece por nos receber. Então, a gente sempre fala para o paciente, obrigada por receber a gente. Aí eles falam, não, obrigada a vocês, por que vocês deviam vir mais, né? E sempre querem mais. É gostoso porque traz esse acolhimento, acolhimento. Agora, quando a gente fala de espiritualidade, é independente da religião? Eu creio que sim. Porque, por exemplo, eu sou evangélica. Ela é católica. Eu entro no quarto de católico e eu converso com ele. Por quê? Porque a gente não está trazendo religião para dentro da igreja, do hospital. Nós estamos trazendo a palavra de Deus, o conforto, a esperança que Deus pode trazer. Então, a gente não está trazendo atos religiosos. Existe o ato religioso, que é a missa, e a pessoa ela tem a liberdade de ir ou não ir. Exatamente. Assim como ela tem a liberdade de falar para mim, eu aceito a sua visita e não aceito. Porque a gente já entra numa atitude de submissão perguntando, você está bem? Eu me apresento, você quer conversar um pouquinho? Então, a maioria quer conversar, porque não aguenta mais ficar sem fazer nada, né? E mesmo eu me apresentando como evangélica e a pessoa sendo católica, ela me recebe do mesmo jeito. Recebe. Então, a gente tem essa liberdade. Por isso que eu digo, a gente não traz religião para dentro do hospital. E nenhum ato religioso. O grande objetivo da espiritualidade é isso, é você trazer realmente aquele que pode fazer alguma coisa a mais na sua vida que não está nesse plano físico, né? É um plano metafísico. Então, a gente lembrando que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, quer dizer, Ele pode todas as coisas, Ele está em todo lugar e Ele sabe de todas as coisas. E é isso que traz a segurança para nós. E eu me lembro uma vez que... talvez até me emocione. Aqui pode. Aqui está liberada a emoção, aqui pode se emocionar. Porque quando a gente está nos quartos, a gente é treinado para não se emocionar. Porque se o paciente está chorando, você vai chorar. Então acontece. E vocês todos estão treinados para isso? Não se emocionar. Nossa, eu já ia chorar. Então, e a gente, certeza disso. Eu choro fácil. A gente é ser humano, às vezes a gente fraqueja. Mas a gente é treinado para manter uma atitude positiva, uma atitude de fé, de confiança, de esperança, né? E eu tinha visitado muitas vezes uma moça que estava com câncer. E ela teve uma recidiva. E foi alguns anos depois. E eu encontrei ela de novo. E aí ela falou, olha, o câncer voltou. Eu falei, voltou, mas o nosso Deus é o mesmo. E aí a gente começou a conversar. E toda vez que eu ia, trazendo esperança. E nas primeiras visitas, ela falou do filho dela, que era a coisa
que ela mais temia que ele ficasse sem ela. E ela dizia assim, meu filho é muito jovem para ficar sem mim. Cerca de 14 anos ele tinha. Depois ela foi piorando e a gente foi acompanhando ela. E ela foi piorando e ela chegou ao óbito. Só que nas últimas vezes que a gente a visitou, ela disse assim, eu não tenho mais medo de deixar meu filho, porque agora eu sei que existe um Deus que vai cuidar dele. Alguém vai ser instrumento na mão de Deus para cuidar do meu filho. Então você vê, isso é a esperança da fé, isso é a espiritualidade, é você tirar aquele peso do sofrimento da pessoa. E a gente crê que Deus trabalha no sofrimento. Muitas vezes em famílias que estão totalmente desestruturadas, estão todas longe, surge uma doença grave, a família toda se une em volta daquilo para ajudar aquela pessoa. E quantas vezes essa situação é totalmente revertida, a pessoa se torna saudável novamente e a família é transformada. Então, a gente crê que a adversidade ela vem na nossa vida e nunca mais você vai ser a mesma. É para transformação. É para transformação. Então, nós cremos que Deus ele não se agrada do sofrimento nosso, mas ele se apropria do sofrimento para trazer lições para a nossa vida, para que a gente possa evoluir como ser humano, como a nossa parte espiritual, nossa vida espiritual, a nossa intimidade com Deus, ela é modificada quando você passa por uma situação de sofrimento muito grave. É o caso dessa mãe, que a preocupação dela era o filho e não ela. E quando ela entendeu que existia um Deus que estava de braços abertos, esperando por ela, e que aqui a vida ia continuar. E ele ia ter cuidado. Ele ia ter cuidado. Ele ia ter um pai que estava cuidando dela. E acho que muitas pessoas, né, pacientes, devem justamente, no momento dali, falar, por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Por que eu tô passando? Não sei se vocês ouvem muito disso. Por que eu tô passando por isso, né? Porque eu sempre fui uma pessoa boa, por que eu tenho que passar por isso? Não tem esse questionamento? Puxa vida. Eles questionam muito. Nesse mesmo conversa que nós estamos tendo aqui, né? Elas fazem uma proposta muito idêntica, assim, de ir até o leito e passar a mensagem de fé, a mensagem de amor. E a música que nós levamos aos pacientes, nós temos um carro-chefe, que exatamente são as palavras cantadas, né? Esse grupo que cantam as palavras são palavras tiradas da Bíblia. Em vez de você fazer um serviço humanizado individual, a música, ela soa pelos corredores. Então, se você toca num ambiente, o som ele se propaga. Aquele paciente que está lá fechadinho, que não pode sair até o nosso ambiente, ele vai ouvir a música do mesmo jeito. E, recentemente, nós temos um caso muito bacana que aconteceu. Pode contar pra gente. Estou emocionado, mas bonito. Eu já praticamente chorei aqui, né? Agora, ia ser complicado, porque eu entro e já ia chorar, não ia ter jeito. Ver, assim, esses movimentos acontecerem aos seus olhos, né? Que nem você acabou de relatar uma vivência que você teve de uma paciente. Recentemente, uma paciente estava hospitalizada e nós estávamos tocando, até era o último hino a ser executado, e nós não estávamos de frente ao leito dela. Mas, de lá do leito dela, né, bem distante, veio um pedido para tocar uma partitura individual. E nós tocamos. É o 457, o hino, vou até falar que alguns vão conhecer, da Congregação Cristã do Brasil. E aquilo foi de fronte para falar com a alma dela. E ela estava lá hospitalizada há uma semana e ela estava sem andar, porque estava buscando um diagnóstico para a causa dela, o motivo por que ela não estava andando. Era uma jovem, e aí acabou-se a execução do hino, o mensageiro que nos acompanha foi nos direcionar até a saída, e nós vimos um movimento diferente naquele andar. Os médicos, as enfermeiras pararam, e aquela moça começava a chorar. E aí nós fomos buscar informação. O que aconteceu? Aquela mensagem chegou até o ouvido, plantou a fé, plantou a esperança no coração. Aquela fé que estava dentro dela foi a libertação para ela. A medicina estava lá, fez tudo, mas a fé que estava dentro do coração floriu. Então,
houve ali uma libertação. Então, Ela se abriu, né? Ela se abriu. E você lembra qual era um trechinho dessa mensagem? Que agora eu já fiquei curiosa. Eu vou buscar aqui e vou falar para você. Ótimo. Tá vendo? Jornalista é curiosa. Mas que bom. Eu digo que falar do voluntariado, né? A gente sempre fala, né, de projetos voluntários, ser voluntário. Já só uma pouca conversa aqui, o quanto que o ser voluntário, o voluntário recebe, né? A gente acha que a gente que vai doar, que a gente que vai doar o nosso tempo, levar a palavra, mas a gente aprende demais. Como é que é isso? Como é que vocês fazem essa... Eu costumo falar que o meu voluntariado não sou eu que dou nada, eu só recebo. Eu saio de dentro do hospital agradecida a Deus por tudo por tudo. Quando eu escuto alguém reclamar muito, eu falo, vai fazer uma visita no hospital? Vai que você vai sair com o seu coração cheio de gratidão, cheio de amor, porque a gente vem para trazer e só leva. Porque aqui a gente vê, né? O quanto Deus precisa da gente ali, trabalhando, levando a palavra dele, sabe? E as pessoas estão sedentas disso, Sim. né? Sedentas. Então, a hora que você sai de um quarto, que as pessoas agradecem, que as pessoas falam, ai, muito obrigada, muito... E quando você vê aquilo que ela falou, você entra, um rostinho triste, abatido, você fica ali um pouco conversando, ouvindo, faz uma oração junto, você sai de lá, você já vê que o rostinho está diferente. Então, isso enche o coração da gente de alegria, né? Enche o coração da gente de paz. Eu acho assim que todo mundo deveria fazer um voluntariado. Experimentar, seja em que área for, seja como for, mas o coração da gente sai bem mais preenchido. Eu acho que quem é picado pelo bichinho do voluntariado nunca mais vai ficar longe disso. Porque se a gente, por algum motivo, fica, né? A gente tem, por exemplo, no nosso caso, a gente faz um treinamento. Esse treinamento tem uma quantidade de horas que são aulas mesmo que a gente faz. Então, tanto na abordagem, que é essa questão que eu falei para você não incomodar o paciente, a gente tem noções de higiene e noções de contaminação, para que a gente saiba se comportar dentro do hospital. Nós temos até noções de questões jurídicas, dos direitos do paciente, os direitos dos funcionários, para que a gente saiba se comportar dentro do hospital. Depois nós passamos por um tempo de estágio supervisionado. Então, durante esse estágio, a pessoa que está se preparando, ela vai só observar os outros trabalhando. Depois de um certo número de horas, aí ela vai começar a trabalhar sob a supervisão de alguém. Então, ela vai trabalhar, ela vai conversar e a pessoa vai estar junto dela, corrigindo as pequenas coisinhas que podem aparecer. Até chegar num ponto em que os coordenadores sentam e avaliam a situação dela para ver se ela está liberada para fazer visita sozinha. Então, é uma visão muito ampla, né? Para poder fazer o voluntariado e conseguir êxito, né? Conseguir essas transformações. Exatamente. Porque, e esse é o cuidado. Então, quando a gente faz as entrevistas para os candidatos, a gente leva em consideração muitas coisas. Inclusive, até, a gente pergunta para ele, a sua família está de acordo com você fazendo esse trabalho? Porque se você não tiver o apoio da sua família, não adianta você sair de casa, abandonar a sua casa, deixar tudo bagunçado lá, né? Às vezes não se dá bem com o marido, abandona os filhos para vir fazer o voluntário. Então, daí não tem nexo uma coisa dessa. Primeiro, você cuida da sua casa. Então, a gente pergunta, você tem o apoio da sua família para isso? Não, tenho. Meu marido está ok, meus filhos também, está tudo em ordem, tenho tempo. Então, tudo isso é pensado para que a pessoa seja avaliada. E aí, a gente vai também observar essas questões da pessoa muito emotiva. Então, se ela for muito emotiva, se ela se assustar com as coisas, porque você, às vezes, entra no quarto e a pessoa está muito machucada. Aí, imagina você entrar no quarto e fazer assim, só a sua cara. Só a sua cara já... Então, se a gente perceber esse tipo de comportamento, aí a gente vai conversar e vai explicar, olha, eu acho melhor você repensar um pouquinho nessa questão. Existem outros trabalhos para você fazer, porque a gente notou que você está se impressionando muito. Então, tudo isso é um cuidado, né? E tem essa coordenação, essa supervisão para poder ver tudo isso. Quanto à higiene, né? Como a Débora estava falando, a gente tem que pensar em tudo. Não podemos pôr mão em nada. Assim, no nosso caso, a pastoral, a gente é orientado a não pôr a mão em nada. A gente não põe a mão em paciente, não põe. Só que tem paciente que quando você está perto dele, ele se emociona e ele quer pôr a mão em você.
entendeu? Ele pega em você. Aí você não tem como fazer assim, claro que não. A gente permite que segure, aí a gente fica ali, né, conversando de mão dada, se o paciente assim quiser. Aí, depois disso, sai fora do quarto, vai higienizar a mão, porque para ir para um outro quarto, você não pode estar levando, né, nada do quarto Toda essa conscientização. Anterior. Tem que ter essa conscientização. Roupa, né, as vestimentas, a gente tem os jalecos que o hospital fornece, mas também nós temos nossas camisetas, o calçado é fechado, roupa adequada, né, nada, evitar coisas... A gente que é mulher, brincos grandes, tudo pingentes, né? Pingentes, a gente não usa. Tudo bem discreto, tudo bem... De preferência, cabelo preso. Isso, então, tudo exatamente. Isso a gente tem um cuidado, as meninas que têm cabelo comprido, elas vêm preso. As que têm curtinho, né? Que é o meu caso ainda. Mas as meninas do cabelo comprido já vêm com rabo. Ah lá, ele achou pra gente. Eu achei, legal. Eu separei um trecho aqui. Isso. Eu vou ler, então a proposta é essa. Sim. Seria a mensagem, um dos trechos que eu separei. Comigo está Jesus, meu bom mestre e salvador. Me guia com a luz pelo seu imenso amor. E aí tem mais, isso vai... Que lindo. Esse é Que lindo. um trecho. E que interessante, né? Uma palavra transformar, né? Tocar a pessoa. Sim. Quando vocês já preparam essa palavra que vocês vão falar ou ela acontece na hora? Acontece, então. É aquilo que eu estava falando, que nem no nosso caso, a gente se reúne na capela, faz uma oração inicial e pede que o Espírito Santo vá na nossa frente e guie cada uma de nós, que ele seja um canal, né? Que a gente fale o que ele deseja, que a gente cale quando ele deseja, porque tem quarto que a pessoa ela não quer te ouvir, ela quer só falar. Ela, sabe, a pessoa está tão desesperada, ela precisa. Ela está ali há tanto tempo. Às vezes ela não tem um acompanhante, ela não tem visita, porque acontece, tem pessoas que não têm visita. Ela quer falar. Então, a hora que você entra, ela não vê a hora, ela está sedenta. Então, que a gente se cale quando precisa. E tudo sai na hora. E vai caminhando, né, Débora? Deus vai encaminhando Sim. tudo. Não tem como a gente se preparar para falar, porque cada situação é uma situação. Por isso que eu falo que a gente tem que ter um preparo espiritual para isso. Que é a leitura bíblica e a nossa própria oração individual. Que é para a gente ter essa conexão com Deus e para que Ele trabalhe através da nossa vida. Então, a gente se entrega na mão de Deus e fala, Senhor, usa. Estou aqui, usa. Exatamente. Né? Me fez lembrar, quando você disse que a pessoa pergunta, né? Por que eu estou passando por isso? Isso é um castigo. Uma coisa que a gente procura tentar compartilhar com a pessoa é que Deus é um Deus de perdão. Então, se ela traz alguma culpa com ela, é muito comum a pessoa estar adoecida e ela achar que ela está sendo castigada. Punida. E aí a gente leva essa mensagem que a gente não acredita no Deus de castigo. A gente acredita em consequências. Você faz escolhas e existem consequências. Mas Deus vai estar com você em todas as suas escolhas e suas consequências. E quando você errar, você pode se arrepender e pedir para Ele o perdão. E existem vários textos bíblicos falando sobre perdão. Então, daí você vai conversando com Ele a respeito disso, tira aquele alivia, porque tira o peso da culpa, daquela coisa que ele está carregando com ele. E nós entramos num quarto com um garotinho, 8 anos, também uma situação de câncer muito grave. E ele também já tinha melhorado, tinha voltado, melhorado e voltou. E a gente entrou no quarto dele, nós temos contadores de história também, que às vezes a gente vai na pediatria, então a gente leva bichinho, leva livro, leva um monte de coisa para contar a história para as crianças. E nós entramos no quarto dele e a gente contou a história de Golias, que é aquela história de Davi, que Davi é um menino pequenininho e ele vai lutar pelo exército de Deus, isso é uma história bíblica, com um gigante, que é um homem muito alto. E quando esse homem soube que Davi ia lutar com ele, tirou sarro dele, falou, imagina, você é um tampinha, vai brigar comigo. E Davi pega umas pedrinhas, coloca numa funda, que é uma espécie de estilingue, gira e bate e acerta na cabeça do gigante, ele cai, e daí ele vai e degola o gigante. Então, ele foi com a força de Deus, não com a força dele. Então, a gente contou essa história de uma forma muito lúdica para ele e tal. Quando a gente terminou a história, aí a gente contou da esperança de Deus, que a gente pode confiar em Deus e tal, né? Aí ele fez assim, tia, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode.
então, e por que Deus deixa eu ter essa doença? Ai. Gente, na hora, só veio uma coisa na minha cabeça. Eu não sei responder essa pergunta. E eu só clamei a Deus. Falei, Senhor, tem misericórdia, né? E daí eu conversando com ele assim, eu olhei e falei, olha, como a história de Golias. Se Deus está dando essa dificuldade para você, Ele também vai te ajudar. E Ele vai te acompanhar e Ele vai te dar força. Assim como Ele deu força para Davi lutar contra um Golias, você também está lutando contra um Golias, que é a sua doença. Então, que você seja Davi. Confie em Deus, ora, conversa com Ele, confia nele, para que você possa melhorar e você se sentir seguro. Aí eu perguntei, você quer fazer mais alguma pergunta? Ele falou, então me ensina a orar. Meu Deus! Que dó. Eu já tô aqui. Coisa mais linda. Só de imaginar o quanto de emoção. Então, e a gente tem filhos. Então aí você chega num quarto desse e você lembra do seu filho. Lembra. E daí você fala, meu filho podia estar aqui. Exato. Então daí que vem, você fala, puxa vida, os problemas que eu tenho não são nada. Não são nada. E daí que a gente fala, né? Que a gente vem aprender. A gente vem aprender. E esse menino sarou. Esse menino, ele se recuperou, ele sarou. Depois a gente acompanhou. Que bom. Linda a história. Linda mesmo. Linda, né? Nesse mesmo também assunto, né? Nós também temos um trabalho que é contadores de história para a parte infantil. É o mesmo projeto. Ele iniciou agora pioneiro. A gente fez um piloto no hospital. E aí ele está dentro do nosso guarda-chuva da parte musical, porque nós observamos que todo evento que nós vamos, o pai leva o filho carregando o sorinho, vai lá, senta. As crianças querem interagir, então elas vão lá. Tio, a gente até solicita, né? Nós temos uma partitura, nós temos os hinos de 1 a 480 partituras. Escolhe de 1 a 400 e eles vão lá e escolhem. Então eles gostam bastante. Isso acolhe eles. Então falam, né? As mensagens assim, falam com ele. E nós temos mais de 50 hinos que são voltados para crianças. Linguagens infantis, tirado do contexto bíblico. E no hospital, precisa muito disso, eu acho, porque assim, tem crianças que praticamente moram aqui. Na verdade, Débora. Então, pensa, se para um adulto é difícil, para uma criança, muito gente... Mais. É muito mais. E não tem um entendimento, né? Do porquê tá ali, tem que ficar preso no quarto. Exatamente. Eu me lembro que tinha um bebê que ele nasceu aqui, e ele nasceu e ficou. Ele ficou por 1 ano aqui. A festa de 1 ano dele foi aqui. E eu tenho conhecimento dele agora. Ele já está com 7 ou 8 anos, e a avó, né? Na época, a avó que estava sempre com ele, muito grata, sabe? Ela fala, nossa, Tânia, eu só tenho gratidão por tudo que... E ela falava, não só da gente, não, todo mundo que visita, né? Só gratidão, porque é o que faz passar os dias, é o que faz passar as horas, porque a pessoa tá ali tão, né? Tão sofrida. Esperada essa visita. É esperada, né? Gente, é esperada. Por muitos, né? Que sabem que esses projetos existem. Então, muitas vezes, a pessoa está ali esperando por uma palavra, por uma conversa, né? Que seja. E aí, consequentemente, essa transformação. Sim. E é bom saber, né? Porque cada dia vem um projeto. Isso. Então, eles nunca estão sozinhos. Né? Sempre tem. E a gente fala de paciente, mas a gente também tem que falar dos colaboradores, né? A gente falou um pouco no início. Eu acho que todos vocês devem ter histórias também com o colaborador, né? Eu tenho. O quanto é importante para a equipe que está ali focada, cuidando todos os dias da saúde, né? Das outras pessoas, receber essas visitas também deve fazer total diferença, né? E você fez eu lembrar de um caso assim, começou num hospital. E um dos primeiros trabalhos, né, a gente fazia na área externa. E era uma cobertura, e a gente estava lá executando, então a gente não tinha muita interação com o paciente, interação com os funcionários. E nesse dia estava chovendo bastante, então a gente se acolheu um pouco mais, ficou ali mais junto, e a gente achou assim, poxa, esse dia não vai sair nada daqui, não vai ter um movimento, a gente não vai ver uma lágrima no rosto. E estávamos tocando ali, e nós vimos ali no andar de cima, as janelas começaram a se abrir. Que legal. Então, nós sabemos que o som estava chegando, porque o som tem esse poder de passar
por debaixo da porta, passaram um vãozinho, e nós chegamos em casa, e aí estávamos tranquilos, e as pessoas se conectam, se conversam, e chegou uma mensagem de uma enfermeira, relatando, até em choro, falou assim, olha, nesse dia eu vim trabalhar aqui muito triste, muito para baixo. Meus 2 filhos estão doentes. E eu estou aqui cuidando dos pacientes. Sim. Isso acontece. Deixei os filhos em casa, doente, e ela foi meditando assim, quando ela ouviu o som dos hinos, aquilo entrou no coração dela. E ela sentiu um abraço, um alívio. Alívio, que bom. Sabendo que Deus estava lá cuidando do filho dela música também. Música e oração, né? Exatamente. Então, esse é o poder que nós, né, mensageiros, voluntários da palavra de Deus, estamos fazendo. Transformando vidas. Transformando vidas não somente dos que estão internados, hospitalizados, mas aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão acompanhando. E muito isso aí surge um efeito positivo, né? E a gente vê um aumento muito grande, assim, eu mexo com estatística, então eu vejo que de 10 anos para cá, o serviço de voluntariado cresceu muito. Faz toda a diferença, né? Ajuda no tratamento, na evolução do tratamento dos pacientes. O mundo está sedento de Deus. Sim. O mundo está sedento de Deus. É importante. E agora eu queria saber, assim, de vocês, né? Vocês veem histórias em todas as visitas. Como saber separar, como conseguir separar e não transformar o voluntariado em algo pesado, em algo que vai entristecer a gente por ver a situação, às vezes, delicada da outra pessoa. Como que a gente faz para separar isso? Como que vocês trabalham isso? Então, só pegando um gancho aqui da Débora. A Débora fala que tem pessoa... antigamente, eu achava que a pastoral hospitalar era para qualquer pessoa. Sempre achei que qualquer um poderia fazer pastoral em hospital. Isso que a Débora falou é bem verdade. Não, né, Débora? Não. O se emocionar, por exemplo. Não é. A gente não pode se emocionar. E a gente, eu vou falar por mim agora, eu venho, procuro dar o meu melhor, procuro fazer oração por eles, conversar com eles, só que quando eu saio daqui, eu não levo comigo o problema deles. Continuo fazendo oração, porque assim, a gente vem e visita, por exemplo, 50, 60 pacientes, vamos supor. Sempre tem um que chama mais a sua atenção, não é? Eu sempre vou com 2, 3 na minha cabeça. Que eu entrei, senti a situação mais delicada. Eu vou com ele na minha mente, mas não com aquele peso de trazer para mim. Só com a alegria de rezar por ele, interceder por ele, entregar ele a Jesus, falar, Jesus, toma conta lá, tá difícil a situação dessa pessoa, mas não de estar levando o sofrimento, né? É porque se a gente levar essa carga do sofrimento conosco, a gente não pode ajudar. Não pode. Então, tem que ter essa consciência. Mas eu acho que isso também é um preparo de Deus. Deus, ele te dá essa capacidade de você vir fazer a visita, você compartilhar com a pessoa aquela dor que ela está sentindo no momento, ela sente o acolhimento por você, por Deus, e quando você vai embora, parece que Deus coloca a mão em você e te alivia. E, por outro lado, existem situações que você vê pessoas com problemas, às vezes até financeiro, com problema de... Fala, olha, eu não tenho comida em casa, nós vamos sair amanhã, não sei como é que vai ser e tal. E, de repente, entre nós, a gente fala, viu, gente, vamos ver uma cesta básica e tal, vamos pegar o endereço, a gente... E aí a gente vai e continua ajudando por um tempo. Só que parece que Deus fala assim, ó, esse aqui, ó, vai lá, ele ajuda. mostra. Vai lá, ó, esse aqui tá precisando de vocês. Ele toca, então, né? é muito interessante. E essa questão de não levar a carga com a gente, de vez em quando acontece, um caso ou outro que a gente se sensibiliza mais, né? Porque você se identifica com aquilo. Como eu tô falando, existem pessoas, a maioria dos nossos voluntários já tiveram situações graves de saúde. Então, às vezes, ele vai acompanhar uma pessoa que está naquela situação, ele sabe o que a pessoa está vivendo. Se reconhece ali, Se reconhece. Né? Então, ele se identifica, ele pode ajudar, porque ele já passou por aquilo, então ele sabe o que a pessoa está sentindo naquele momento. E, às vezes, isso pode trazer um pouco de emoção, pode trazer um pouco daquele trauma que ele viveu. Então, isso pode acontecer, mas é a oração, é o seu trabalho espiritual que vai fazer você aliviar aquilo ali.
Então, a gente tem que estar sempre preparado. Se você sentir que em algum momento você não está bem, a gente orienta a equipe. Se você não estiver bem de saúde ou emocionalmente, não vá. Então, você tem que estar bem para poder ajudar o outro. Porque às vezes você está meio gripadinho, nariz escorrendo. Não vá. Porque você está levando doença para a pessoa e você vai estar mais fraco, pode estar pegando alguma coisa também. Então, é um cuidado com o voluntário e um cuidado com o paciente que vai receber a gente. Então, se você não está bem de saúde ou não está bem emocionalmente, ou está com um problema muito grave na sua família, ou alguma coisa que está te incomodando demais, que vai mexer não muito vá. com você, né? Não vá, porque você tem que se recompor. Então, sabe quando você está no avião e cai as máscaras lá? O que eles orientam? Primeiro você coloca a sua, depois você ajuda a criança, o idoso. Porque o que adianta você ajudar a criança se você vai desmaiar? Daí fica os dois sem ajuda. Então, é essa a Exato. situação. Primeiro coloca a máscara em você, aí depois você ajuda o outro. Senão a gente não consegue trabalhar. E com a música é a mesma coisa. É a mesma coisa, a mesma situação do que as duas vivenciam, né? Muito no leito ali individual, nós fazemos também. Nós temos o preparo anterior, nós saímos da nossa casa, nós somos orientados a fazer uma oração, pedir a proteção de Deus, pedir que o Senhor nos acompanhe e que o Senhor nos leve um Espírito Santo para estar junto de nós. E nós sabemos que ali existe uma luta, né? Entre a pessoa lutando contra a enfermidade, a situação pode ser entre famílias, né? Lutadas, um ambiente pesado. E aí nós pedimos a proteção de Deus. E a orientação também é que se você estiver passando por uma fase que não é boa, o voluntário que vai fazer o serviço, não vá. A gente tem um grupo grande, a gente faz uma substituição e aquela pessoa não pode estar indo lá levando um problema. Ela tem que estar indo lá levando uma carga leve para que ela possa transmitir alegria, amor, afeto, compaixão e deixar o ambiente leve. Essa é a mensagem. A questão do avião achei bem legal. Muito boa. Que às vezes a gente acha até egoísta, né? Coloca você primeiro para depois poder ajudar. É que se você não colocar, você vai perder. Como é que você vai poder ajudar, né? E quando vocês saem de lá, gente, eu queria entender um pouquinho como é que sai o coração de cada um de vocês também. A gente sai agradecido. Agradecido. Em primeiro lugar, porque você vê tanta coisa que é muito pior. Vocês só visitam os leitos ou vocês vão para os setores também? A gente, o Hospital da Liberdade para a gente ir em todos os setores, né? Então, a gente não tem voluntários suficientes para fazer o hospital inteiro. Antes da pandemia, a gente tinha, né, Débora? Tinha, a equipe era maior. A nossa equipe chegava a quase 30. Então, a gente fazia o hospital todo. Agora, só com 10... depende, se tiver muito, porque assim, conforme o dia. Tem dia que você entra num quarto e é aquilo. O paciente, ele quer falar. Não tem regra, não né? Tem regra. De quanto você vai ficar num quarto. Você pode ficar 5 minutos e pode ficar 50. Exato. Por conta que se ele estiver precisando conversar, ele vai te prender mais tempo ali. Depende dessa sensibilidade exatamente. Aí não dá para fazer o hospital todo, né? Mas quando sai de lá... O coração sai repleto, né? A gente costuma, quando termina as nossas visitas, que a gente vai para a capela, no final de tudo, depois que a gente reza o terço ou tem a missa, no final a gente faz a entrega. A gente costuma entregar para Jesus tudo o que viveu, né? A pastoral é assim. A gente entrega para que a gente não leve nada que não é nosso junto com a gente. E que a gente não leve nada que não é de Jesus. Entendeu? Que tudo que a gente visitou fique aqui, né? Que o nosso coração volte para casa leve, só agradecendo mesmo por tudo que aconteceu, mas que nenhum peso nos acompanhe. A gente costuma fazer isso. Você também, Débora? Sai com o coração. Sim. Agradecido nesse sentido por tudo que você vê e você fala, puxa vida, tem tanta coisa ruim nesse mundo acontecendo, né? Tem. Você sai bem porque é aquela sensação de você ter feito uma coisa que fez bem para alguém, da mesma forma que um dia alguém fez para você, e você fala, puxa vida, como é bom, né? Deus ter me usado dessa forma. Então, realmente, a gente sai daqui muito melhor do que a gente entra. Sabe, eu queria só partilhar uma coisinha, o porquê de eu gostar do voluntariado. E tem a ver com ele, assim, com a música. Há 15 anos atrás, meu pai teve um AVC. E meu pai ficou 53 dias hospitalizado, tipo uns 4, 5 dias de UTI, o restante só quarto. Eu só tenho um irmão e minha mãe. Então a gente revezou os 3 para cuidar do meu pai.
E um domingo de Dia dos Pais, eu passei no hospital, na Santa Casa com o meu pai. E meu pai, assim, a gente não tinha aquilo, a gente não tem o que fazer. Você cuida do seu paciente, eu levava meu pai passear pelos corredores, e a gente sentou naquela sala que tem perto dos quartos, tem uma sala, nós sentamos. De repente, entrou 2 pessoas, músicos. Um veio tocando e um veio cantando. Ele fez um show maravilhoso para os pais, no Dia dos Pais. Ele parou ali na salinha, eu estava ali, ele começou a cantar, e meu pai, nessa época, meu pai já estava melhorando, logo receberia alta, nós ficamos ali. E foi tão importante para a gente, porque animou o nosso domingo de Dia dos Pais. A gente ficou ali. Aí o pessoal que podia foi saindo dos quartos, os que podiam, e foram vindo. Foi ali que você foi tocada? Foi ali. Não, ali eu falei, né? Depois que passou tudo isso com o meu pai, por isso que eu sempre falo da importância do voluntariado, não só para o paciente, para a família do paciente. Porque nesses 50 dias de hospitais, de quarto que meu pai ficou, minha mãe ficava 24 horas. E eu e meu irmão, a gente revezava dormindo e aos finais de semana. Foi muito solitário. É solitário a vida do hospital, do paciente e do acompanhante. E num domingo de Dia dos Pais, isso foi muito importante. Então, é aquilo que ele falou, a música realmente toca também, né? Foi muito você bom. Também lembra quando você foi assim, tocada para o voluntário? Eu lembro, sim. Meu filho passou por uma situação grave de pneumonia, ele estava com 6 anos de idade e nós ficamos 8 dias no hospital. E eu fiquei com ele o tempo todo. Eu já tinha o meu segundo filho, ficou com a minha mãe. E aquele medo, né? Porque era uma pneumonia muito grave, estava tomando 2 antibióticos intravenoso. Então, eu ouvi algumas pessoas que vieram me visitar e fazer esse tipo de acolhimento. Pessoas que me conheciam já, mas que vieram com esse intuito de fazer esse acolhimento. Então, aquilo, quando a pessoa entrava no quarto, gente, parecia que era um bálsamo, né? É mesmo. Porque, sabe, era aquela hora que eu podia chorar, que eu podia, sabe, extravasar. E foi depois que eu saí de lá, eu falei, puxa vida, eu queria devolver isso. E eu pensei exatamente nisso. Eu falei, um dia eu quero fazer pastoral em hospital. E daí, quando surgiu a oportunidade, eu falei, eu quero e eu adoro. E você também? O meu foi um mix de tudo isso. Foi assim, acho que eu comecei a pensar aqui, eu falei assim, poxa, em que momento eu fui tocado, né? E aí eu comecei a ligar as ideias, né? Então eu tive uma experiência de palco, de poder estudar. Eu toco violoncelo, né? Eu faço a parte administrativa, coordeno os trabalhos nos hospitais, estou à frente de tudo isso. Mas a parte de palco, de ver assim as pessoas recebendo a música e sorrindo, e a música ter essa mensagem, e na orquestra é melodia, né? Muitas das vezes introduzia ali um coral, mas era bem pouco, e isso me chamava a atenção. Eu falava, esse é o poder que eu quero tirar das pessoas, assim, ver o sorriso, porque eu me sentia bem tocando e podendo levar essa mensagem. E dentro da congregação, né, nós temos uma parte muito forte na parte da música. Então, eu sempre toquei, estudei na congregação, minha parte musical foi ali, e depois eu fui buscar um pouco fora esse conhecimento, tendo essa vivência. E aí eu me recordei, aí eu linkei com vocês, falei, mas que momento, né? Qual foi o momento? Qual foi o momento? É que o mosquitinho picou do voluntariado. Lembrei da minha mãe. Minha mãe, assim, quando eu era bem pequeno, eu e minhas irmãs, ela ia, assim, na casa das pessoas bem mais pobres, necessitadas mesmo, né? Em comunidades, e levava uma cesta básica, fazia uma limpeza. E essa parte do voluntariado tá lá atrás, na origem. E eu consegui juntar com a parte musical. E aí eu acho mágico, assim, né? Minha esposa trabalha na área da saúde, eu fiquei internado, assim como vocês falam, ter experiências de estar internado. Viver um momento, assim, de solidão, né? Tratamento de doença depende disso, mas você não ter nada o que fazer durante dias, às vezes meses. E esse serviço de voluntariado, ele vem para ajudar, apoiar, é muito importante. Então, eu consegui ali linkar com tudo isso. E aí juntei a minha parte com a minha infância, minha mãe sendo voluntária, doando o seu tempo, doando o seu amor. Eu falei, eu quero isso para mim. E aí eu me sinto muito recompensado quando você fala. Quando você sai de lá, o que você leva? O que você sente? Me sinto realizado. Também. É aquilo que ela falou. Eu estou doando um pouco daquilo que Deus me deu, que é o talento que Deus me deu, contribuindo com a sociedade,
deixando o amor e o ambiente mais leve. E assim você se sente usado por Deus como um instrumento. Nós somos lá um instrumento para levar a palavra, para levar o amor, para levar o carinho, o afeto. Eu costumo, todas as vezes que eu venho na pastoral, eu costumo falar assim para Jesus, toda vez. Jesus, me ensina a ser como sirineu para os meus irmãos, que eu seja um sirineu na vida dos meus irmãos. E é isso, né? Deus vai trabalhando, vai ajudando a gente a tocar. Muito bom. E vocês falaram que depois da pandemia diminuiu o número de voluntários. Hoje, a gente sabe que a vida é uma loucura, todo mundo fala da correria. A gente mesmo, antes de começar, falou, não, já é dia 10, já começou, né? O tempo voa. Encontrar voluntários dispostos hoje tem sido fácil? O pessoal tem se interessado mais pelo voluntariado? Eu posso dizer assim a experiência que nós temos de um ano e 3 meses aqui na região de Piracicaba. Esse projeto ele iniciou com 2 hospitais aqui na região e inicialmente estava com bastante dificuldade, mas nós temos um número muito grande dentro da nossa instituição de músicos e pessoas que têm aptidões, que estudam até aulas particulares para fazer esse trabalho. Conforme foi aumentando os números e os pedidos, né? Então, os hospitais começaram a conhecer esse trabalho da parte da música, nós começamos a ser muito requisitado e ter a aumentar esse trabalho. E nós temos a reunião anual, nós fizemos reunião anual, levamos isso para uma assembleia, onde teve votações e aí saímos para garimpar. E assim, impressionante, o número que temos de talento dentro da instituição é enorme. Então, e assim, querem trabalhar tem com vontade, né? Porque a gente propaga isso dentro da instituição, a gente fala do trabalho, eles verem resultados, e resultados positivos, ou de parente, ou de amigos, isso repercute, tanto na mídia, quanto no WhatsApp, em troca de mensagem, e aí eles se sentem, eu quero ter essa experiência. Sim. Quero viver isso. Quero sentir o que vocês estão sentindo. Né? E acaba... Hoje nós começamos com 10 em outubro, hoje nós estamos com 71 voluntariados dentro do grupo. Muito bom. Que bom. Vocês também têm dificuldades de encontrar ou não? Então, hoje em dia nós estamos tendo problema com o horário. A gente está num horário à tarde aqui no hospital e aí a gente perdeu alguns voluntários por conta do trabalho. Porque antes da pandemia a gente tinha um pouquinho mais de liberdade. Então, a gente tinha 2 dias da semana, eram 2, né? Acho que pastoral também tinha 2. Pastoral também tinha 2. Tinha 2, a gente vinha um dia à noite e um dia... o da noite, Débora, para vocês era bom, né? Porque vocês tinham bastante pessoas que trabalhavam durante o dia, não era isso? Aí a gente perdeu todo mundo que trabalha, não pode vir mais porque esse horário... Então, o grande problema nosso, a gente tem muita gente interessada, mas o problema é o horário, porque trabalham e não tem como vir, né? Muito bom. Que bom, né? Saber que tem tantas pessoas interessadas em ser voluntárias, em viver essa transformação, né? Em participar disso tudo. A pastoral, eles reduziram a 10. Vocês também? Também, né? Só 10. Tinha mais Por conta desse momento da pandemia. Da pandemia, sim. Isso da tudo, pandemia. Né? Questão da saúde. Da saúde, Tudo tudo certinho. Tinha mais pessoas querendo retornar, mas daí, como só podiam 10, e essas que queriam retornar e tinham uns pormenores, né, porque tinha umas 2 ou 3 voluntárias que não poderiam vir para segunda-feira, porque a nossa pastoral era de terça antes, e agora é de segunda, e teve umas meninas que não puderam, de segunda-feira não poderiam, então aí ficaram já de fora. Se Deus quiser, né? Vai passar. De pandemia realmente vai zerar. Daí pode... Para poder voltar. Sim. Com um número maior de visitas, enfim, para poder ajudar. Exato. Gente, eu queria, antes de finalizar, eu queria que cada um de vocês, né, dentro do trabalho voluntário de cada um, deixasse uma mensagem. Eu acredito que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo, que de repente estão passando por uma situação delicada, uma situação complicada, estão desacreditados, né? Às vezes nem só na questão de saúde. Então, se vocês pudessem deixar aqui cada um uma palavra, eu já agradeço. Ok, posso começar? Pode. Então? Eu queria dizer que a fé dentro do coração, ela tem que existir nos piores dos momentos da sua vida, né?
Acho que cada um aqui se colocar para contar a história da sua vida, ela vai ter ali um momento que ela vai falar assim, eu tive que tirar força da onde eu não sabia que tinha. E aí é onde nasce a fé, aonde nasce a esperança. Então, acho que deixar aqui para o público essa questão, ter fé, acreditar que existe um Deus, que Ele tudo pode, acreditar que você não carrega um fardo sozinho, que nem você comentou uma mensagem muito importante, né? Muitas pessoas se acham, estou sofrendo isso porque eu estou pagando algum pecado. Não. É uma permissão. Então, são consequências e o Senhor, Ele é misericordioso. Ele está aqui para olhar com um olhar de misericórdia. E nós vamos ser a locomotiva para levar essa palavra de fé, essa palavra de amor e de misericórdia. Acho que é isso. Deus é maravilhoso, É maravilhoso. Eu costumo dizer que fé é para essas horas, né? Fé é para isso. É para a hora difícil. Porque enquanto está todo mundo no bem bom, né? Dificilmente o povo lembra de Deus, né? Mas numa hora difícil, a gente tem que se agarrar em Deus, que é o nosso norte, né? Para tudo. Então, eu acredito assim, agarrar na mão de Jesus e não soltar. Né? Que a fé vai transformando o coração, vai transformando a vida da gente. E é isso. Se permitir, né? Se transformar. Se transformar. Se abrir para a transformação. Isso aí. E a fé transforma. Eu acho que Deus deixou uma ferramenta maravilhosa para nós, que é a oração. Então, eu queria dizer que as pessoas, se conseguissem fazer essa conexão com Deus, não precisa falar a palavra bonita, não precisa ter um repertório muito grande, um vocabulário rebuscado, falar aquilo que está dentro do seu coração. É todas as manhãs acordar, abrir os olhos, falar, Senhor, eu estou aqui, preciso do Senhor, e colocar diante dele tudo aquilo que você sente, tanto de bom, agradecendo, como aquilo que está te incomodando, pedindo ajuda dele. E quando você chegar no final do dia, você falar, Senhor, mais um dia o Senhor esteve comigo, estou aqui. Exato. Ainda não resolvi meus problemas, ainda tenho isso, ainda tenho aquilo, mas hoje eu venci isso, venci aquilo. Então, eu acho que se a pessoa conseguir fazer essa conexão com Deus através da oração, além dela receber a orientação de Deus, ela vai receber essa sensação boa de ter um amigo do seu lado o tempo todo. De não estar sozinho, né? De não estar sozinho. De nunca estar sozinho, nunca. Sim. Então, eu deixaria essa mensagem, ore que as coisas... Tinha uma senhorinha que eu conhecia que ela falava, ore que melhora. Que linda. É uma dose de oração, né? Incluir no tratamento, incluir no dia a dia. Isso, claro, né? dia a dia. A gente, quando brinca com as crianças, nós falamos, a gente precisa de vitamina B.O. B de Bíblia, lê a Bíblia, e O de oração. Aí a gente trazia assim um comprimido gigante e a gente abria, tinha um monte de historinha pequenininha, distribuía para eles. Muito legal, muito nós precisamos de vitamina B.O. Bíblia e oração. Isso aí, ó, já ficou marcado aqui. Que legal. Precisamos da vitamina B.O. Exatamente. Olha, gente, que felicidade receber vocês, foi emocionante. Tenho certeza que esse HFC Cast vem para transformar vidas das pessoas que vão ouvir, que vão acompanhar, né, assistir no canal do YouTube. Se vocês quiserem deixar contato, Instagram do projeto de vocês, para que as pessoas também possam seguir, podem deixar aqui o momento, hein? Tá. A gente tem... todo tipo de contato é feito através do hospital. Então, entrando em contato com o hospital, eles conversam com a gente para qualquer necessidade. Direto com o hospital. Quem esteja interessado, qualquer coisa assim. Então, direto com o hospital mesmo. Só deixar na mensagem aqui, então, do YouTube, que o pessoal do hospital já entra em contato. Isso. A equipe de comunicação já me olhou assim, ó. Arrumar trabalho para vocês. É isso aí. Gente, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Que sirva aí de inspiração para outras pessoas também, né? Outros voluntários que venham fazer parte dessa transformação. Muito obrigada, viu? Obrigada a você pela oportunidade. Vida longa aí nesse trabalho muito bonito. Obrigada a você. Eu quero agradecer você também que nos acompanhou. Se você também quer ser um voluntário, já deixa aqui o seu recado, o seu nome aqui, que o pessoal da comunicação já vai entrar em contato para você fazer parte aí, de repente, de um desses 3 projetos aqui. Muito obrigada. Acompanhe todos os nossos episódios, hein? Lembrando que toda semana tem um episódio novo do HFC Cast para você. Muito obrigada e até a próxima!